cumprir uma série de exposições. Essa série de exposições é uma série de exposições naquele que é chamado o Sermão do Monte. E eu queria então convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Oremos. Senhor, fala conosco através de tua palavra, abre os nossos olhos e ilumina nossa mente, a fim de compreendermos as maravilhas da tua lei e que tua palavra cale forte em nosso coração como uma semente, e que como uma semente que cresce se torna uma árvore e produz frutos, assim seja a tua palavra em nós, a fonte dos bons frutos, que o Espírito de Deus opera em nós pela palavra, pela obra de Cristo. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Você já parou para se perguntar por que chamaram essa perícope, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, de sermão? Você já viu vários sermões na sua vida? Já presenciou alguns sermões? E é claro que ao lermos os capítulos 5, 6 e 7, nos perguntamos, seria apenas um sermão? Porque são tantas ideias, são tantas maneiras de pensar, são tantas maneiras de enxergar, são tantas maneiras de se falar sobre o reino dos céus, que a gente se pergunta se não seria uma coletânea de sermões. E é verdade. Se você pensa assim, você não está muito distante da verdade. A história da interpretação dessa passagem contempla aquilo que fez com que essa perícope, esses 3 capítulos que constituem o Sermão da Montanha, fosse conhecido como sermão. E Agostinho de Hipona foi responsável por isso. Foi ele que nomeou esses 3 capítulos como Sermão do Monte. E do que se tem história, é a partir dele que se refere a igreja e os estudiosos das Escrituras a essa passagem como Sermão da Montanha. O fato é de que nós não estamos apenas diante de um sermão, mas parece ser uma pluralidade de sermões. Um conjunto de sermões que parecem explicitar a pregação de Jesus. Estamos, portanto, diante da pregação de Jesus. Onde quer que Jesus fosse, onde quer que Jesus estivesse discipulando, ele falaria de tudo aquilo que foi dito neste sermão, o Sermão do Monte. Mas mais do que isso, além de ser reconhecido como um sermão que constitui a pregação e o fundamento da pregação de Jesus, que é reproduzida pela pregação apostólica, a pregação dos apóstolos é constituída da pregação de Jesus,
e é forjada na pregação de Jesus, de uma tal maneira que a pregação apostólica não pode ser outra pregação, senão a pregação de Cristo Jesus, repetida por eles e anunciada por eles aos presbíteros da igreja, que tem a obrigação de reproduzir a pregação apostólica, que por sua vez é uma imitação da pregação de Jesus. Mas mais do que isso, esse sermão é um manifesto. Eu chamaria de um sermão manifesto. Um manifesto do reino dos céus. Um manifesto dado pelo Rei Jesus. Ele, o Rei dos céus e o Rei da terra, está agora diante de nós, nos oferecendo um manifesto, o manifesto do seu reino. E o seu reino é constituído de súditos, e os súditos do Rei Jesus são chamados de discípulos. Portanto, esse manifesto, esse sermão manifesto, é entregue para todos os discípulos de Jesus. É o manifesto que todos os discípulos de Jesus devem carregar, e devem saber, e devem ter consciência, e devem ter em sua memória, em seu coração. Como esse manifesto de Jesus se abre? Se abre a partir desse texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos oferece três imagens. Três imagens. A primeira imagem, nos versículos 1 e 2, nos oferece Jesus, as multidões e os discípulos. A segunda imagem, que vai dos versículos 3 a 10, é a imagem de Jesus e os discípulos. E o texto encerra, esse texto de abertura desse sermão manifesto de Jesus, termina com a imagem dos discípulos e dos inimigos de Jesus. E vai dos versículos 11 a 12. Então, versículo 1 e 2, Jesus, a multidão e os discípulos. Versículos 3 a 10, Jesus e os discípulos. Versículos 11 e 12, os discípulos e os inimigos de Jesus. Comecemos com a primeira imagem, que é a imagem de Jesus, as multidões e os discípulos. Versículos 1 e 2. É preciso que logo de cara a gente aqui perceba que esse sermão de Jesus, ele se abre com uma chave. É uma chave. Jesus vai abrir e vai fechar. Ele abre com versículo 1, versículo 2, dizendo exatamente o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu o monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Então Mateus, melhor dizendo, ele abre essa perícope que trata do sermão manifesto de Jesus com uma chave. E a chave está nessa imagem de Jesus, as multidões e os discípulos. Se você correr rapidamente os olhos para o último versículo desse sermão manifesto, você vai ver novamente a chave sendo usada por Mateus para fechar esse sermão manifesto. Observe como Mateus fecha o sermão manifesto de Jesus, dizendo nos versículos 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, esse sermão manifesto de Jesus abre com, em primeiro lugar, uma chave que mostra Jesus, mostra as multidões, e das multidões os discípulos se aproximam dele, e ele então fala aos seus discípulos. E fecha com a imagem das multidões admiradas com o ensino e com a doutrina de Jesus, sem mencionar as multidões como discípulos. É importante que a gente preste atenção nessas duas chaves, né? Essas duas ações de abrir e fechar esse sermão manifesto de Mateus. O que ele está dizendo com isso? Em primeiro lugar,
a gente precisa pressupor a distinção entre multidões e discípulos. Nem sempre as multidões são constituídas de discípulos. Há multidões de discípulos de Jesus. Mas há multidões que não são discípulos de Jesus. Não é multidões que não são discípulos de Jesus. Então a gente está diante de uma dualidade. Existem multidões que seguem a Jesus e existem multidões que não seguem a Jesus. Das multidões que seguem a Jesus, existem aquelas que são discípulos de Jesus e aquelas que não são discípulos de Jesus. É importante que se diga isso, porque se há discípulos de Jesus entre as multidões, isso não significa que os discípulos de Jesus sejam constituídos apenas dos 12. Então é preciso distinguir um terceiro círculo, ao círculo das multidões, ao círculo dos discípulos e ao círculo dos 12. Todos os 12 são discípulos, mas nem todos os discípulos são os 12. Então, esse grupo do meio, que é o grupo de discípulos, é o grupo para quem Jesus dirige o Sermão do Monte. Observe o que diz o versículo de número 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, e aí a cena mostra os discípulos se aproximando dele. Então, estes discípulos se aproximam de Jesus e Jesus passa a ensinar os discípulos. Mas preste atenção, as multidões estão ao redor, as multidões estão presentes. As multidões, então, estão ali, mas não estão sendo ministradas diretamente por Jesus, mas diretamente para os discípulos é que Jesus entrega o seu ensino e a sua doutrina. A gente sabe que no final do Sermão da Montanha, as multidões estão maravilhadas. É óbvio que os discípulos de Jesus também estão maravilhados. Mas o que Mateus quer mostrar, em primeiro lugar, é que a multidão e os discípulos de Jesus ouvem os ensinos, escutam a doutrina de Jesus, se maravilham com a sabedoria de Jesus, mas apenas os discípulos de Jesus seguem ele como Jesus quer que eles sigam. Isso tem uma lição enorme para nós que somos igreja de Jesus. As multidões vão ouvir a palavra de Deus todas as vezes que os discípulos se aproximarem do evangelho de Cristo Jesus, da pregação de Jesus. E Jesus vai pregar para seus discípulos. E as multidões vão ouvir a pregação de Jesus todas as vezes que ele se dirigir a seus discípulos. Uma igreja que prega aos discípulos de Jesus é uma igreja que provoca a admiração das multidões. E os discípulos sabem que é das multidões que eles partem. Todo aquele que é discípulo de Jesus, um dia foi multidão. Um dia se admirou com o discurso de Jesus sem ser comprometido com o discurso de Jesus. As multidões, elas podem seguir a Jesus, mas a característica fundamental da multidão é a falta de compromisso. Ela pode seguir a Jesus sem se comprometer com Jesus. As multidões, elas são nebulosas. As multidões, elas não estão comprometidas. Os discípulos, sim. É reconhecido. O discípulo de Jesus é reconhecido pelo seu comprometimento com Jesus e o seu discurso. Então, por isso, a perseguição é contra os discípulos de Jesus e não contra as multidões. A perseguição que é contra Jesus vai ser também estendida aos discípulos de Jesus e não às multidões. Porque falta às multidões aquilo que caracteriza o discipulado com Cristo, que é o compromisso. Então, Mateus abre diante de nós uma cena belíssima. A cena dos discípulos sendo alvo do discurso de Jesus, ainda que Jesus não esteja fazendo um discurso secreto. E esse é o segundo ponto importante dessa abertura. Jesus não oferece uma religião secreta. Jesus não oferece uma religião que deva ficar fechada entre quatro paredes e que as pessoas de fora que não são cristãos não possam ver o que está sendo feito e realizado ali dentro. A religião de Jesus, a igreja de Jesus, é uma igreja pública, é uma igreja em que Cristo fala aos seus e não impede que aqueles que não são discípulos ouçam aquilo que ele está dizendo aos seus discípulos. A religião de Jesus, aquilo que Jesus
funda, aquilo que Jesus elabora junto com os seus discípulos é muito maior do que você possa imaginar. Por isso, quando a gente fala de religião, inclusive em relação a Jesus, a gente tem que associar essa religião muito mais ao movimento da realeza de Jesus, da soberania de Jesus sobre sua criação, do que propriamente uma corrente religiosa. Jesus está fundando um povo que o segue, e todos aqueles que não são seu povo não são proibidos de ver aquilo que ele faz, aquilo que ele opera, aquilo que ele ensina ao seu povo. Nós não somos chamados a ser uma igreja de mistérios, uma igreja em que só iniciados podem participar, de que só aqueles que... Não, a igreja de Cristo Jesus está aberta, e a pregação do evangelho deve ser aberta a todos os seres humanos, não importa quem eles sejam, não importa que tipo de pessoa seja. O evangelho de Cristo Jesus é pregado para os discípulos de um jeito que as multidões não sejam impedidas de também ouvir a doutrina e o ensino do nosso Senhor. A pergunta que a gente faz é: o que Jesus ensina então aos seus discípulos e que as multidões ouvem, se admiram? Jesus ensina aos seus discípulos aquilo que os seus discípulos podem entender e comprometê-los. Então a gente está diante agora de um sermão que compromete os discípulos de Jesus. Observe que a segunda imagem é o sermão de Jesus propriamente dito, é o manifesto de Jesus, é a doutrina, é o ensino de Jesus propriamente dito, legado agora esse ensino aos discípulos. Esse ensino de Jesus é um ensino baseado e começa, na verdade, abre com uma introdução magnífica que é a chamada introdução das bem-aventuranças. Eu preciso dar uma palavrinha muito rápida sobre o termo bem-aventurança. A gente, quando estuda a tradição de interpretação dessa passagem ao longo da história, a gente vai descobrir que na Idade Média, esse termo bem-aventurança foi traduzido exatamente por beatos, que se tornou beatitude. Daí essa palavra ser traduzida às vezes por beatitude. Então, bem-aventurança é traduzido às vezes por beatitude, às vezes pelos círculos mais teológicos, mais acadêmicos, por macarismos, do grego makarios, que significa alegria, mas não aquela alegria da eudaimonia dos gregos, a felicidade tal como a gente entende hoje, a busca de um prazer, de um estado de espírito contente e alegre. Não, aqui a alegria tem mais a conotação de aprovação, de bênção do Senhor, do que propriamente o sentimento da alegria. Porque a gente pode estar triste e ser ao mesmo tempo bem-aventurado. Porque Macários não é para pessoas apenas felizes, mas é sobretudo para pessoas aprovadas. E o discípulo de Cristo Jesus é aquele que é aprovado, aquele que é comprovado como discípulo de Cristo Jesus. Então a melhor tradução para bem-aventurança é essa mesma, não é? Alegrem-se aprovados, alegrem-se vocês que foram confirmados por Cristo Jesus como seus discípulos. Ditas estas coisas, o alegrem-se que nós nos encontramos aqui é aquele alegrem-se que é dito: vocês têm a aprovação divina, os homens podem odiar vocês, as coisas podem parecer até piorarem diante de você a cada momento, mas isso não significa que Deus te odeia, isso não significa que Deus não nos ama. Deus nos ama, nos aprova, nos abençoa, e por isso as provas na vida, os sofrimentos da vida, as dores e as perseguições na vida não são sinais da desaprovação divina. Podemos passar por provações, podemos passar por sofrimentos, e o sofrimento, a provação, não é juízo de Deus. Temos paz com Deus, lembram disso? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós já temos paz com Deus, já encontramos a graça de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há àqueles que são filhos de Deus e creem em Cristo Jesus. Então o que há em nós são as provações. Passamos por dores e dificuldades, e elas não são sinais de um castigo divino, de um juízo divino. Mas o que Deus promete é de que mesmo diante das perseguições, das dores, dos sofrimentos, Ele manterá a sua palavra, que é uma promessa e ao mesmo tempo um encorajamento. Sejam alegres porque vocês conquistaram o mais importante, a aprovação divina. Ser bem-aventurado, portanto,
é ver o rosto de Deus brilhar, é ver Deus sorrir, é o olhar da aprovação, é o olhar que faz você deitar a cabeça no travesseiro e dizer: o mundo está explodindo, minha vida está mesmo precisando do socorro e da misericórdia do Senhor. Mas eu tenho paz com Ele, Ele não está me odiando, Ele não está derramando sua ira sobre mim. Me dirijo então a vocês com as palavras de Jesus, ensinando aqui, em primeiro lugar, aos seus discípulos o que ele promete, em primeiro lugar, àqueles que se comprometem com a sua pregação. Todas as vezes que a gente analisa um texto como esse e encontra uma coisa, um recurso muito usado pelos antigos que é chamado de inclusio, eu lembro do Wittenberg. O Wittenberg provavelmente está ouvindo agora o nosso sermão, membro da igreja. E ele uma vez perguntou para mim: Jonas, o que é inclusio? Eu estava lendo dos livros e eu quero saber o que é isso. E eu disse para ele naquela ocasião que a inclusio é uma espécie de parêntese que o autor coloca no meio de um texto para dizer algo. E ele faz isso não com o sinal de parêntese que a gente usa, ele faz isso com repetição de palavras. E eu queria mostrar para vocês a inclusio desse texto que nós vamos ler agora, analisar ele agora, que é como se fosse uma moldura que começa e termina com os versículos 3 e 10. Observe o que diz o versículo 3 e 10. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como a gente pode perceber na leitura que a gente fez, estas são as únicas duas bem-aventuranças que terão a mesma recompensa. Toda bem-aventurança vem acompanhada de uma recompensa para aqueles que se encontram na situação e na condição dada. Mas as únicas bem-aventuranças que apresentam a mesma recompensa é a primeira e a última. Isso é uma inclusio. Isso é uma parte no discurso em que esse trecho, ele é um todo. Jesus quer dizer algo com tudo isso, e com tudo isso que ele quer dizer, ele quer expressar um conteúdo, um sentido, um significado. E qual é o significado que ele quer apresentar nessa inclusio, nessa parte que abre com a recompensa do reino dos céus e fecha com a recompensa do reino dos céus? A gente vai ver que nessa passagem Jesus apresenta 8 princípios do reino dos céus. 8 princípios. Eles são princípios fáceis de a gente perceber, não é? Porque eles são enumerados exatamente pelo início. Bem-aventurados, bem-aventurados. Então a gente tem aí 8 bem-aventuranças. E cada uma dessas bem-aventuranças vem acompanhada de uma condição e uma recompensa. A primeira bem-aventurança e a recompensa para a condição daquele que se encontra nesse estado é o reino dos céus. O reino dos céus é para os humildes em espírito. O que significa esses humildes em espírito? Não significa que essa humildade em espírito não significa o que algumas traduções carregam como pobreza, né? Os pobres em espírito. Não deve ser entendido ali como uma pobreza financeira, tá certo? E nem pode ser entendido como superficialidade de espírito, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa vazia. Sabe, uma pessoa vazia? Esse texto não está se referindo, portanto, a pessoas vazias e nem tampouco a pessoas pobres financeiramente. Esse texto está se referindo muito mais ao conceito de humildade que se requer do povo de Deus. E essa humildade que se requer do povo de Deus se traduz numa consciência de sua falência espiritual e moral e, ao mesmo tempo, a sua completa dependência de Deus. Então, para quem Jesus está se referindo? Para aqueles que são humildes em espírito, ou seja, para aqueles que têm consciência da sua falência moral e espiritual e que precisam de Deus. Então o reino de Deus não é para pessoas que são plenas de si mesmas. O reino de Deus não é para pessoas que são autossuficientes. O reino de Deus não é para pessoas que matam a bola no peito e dizem, deixa comigo. Não, o reino de Deus é para pessoas insuficientes. O reino de Deus é para pessoas falidas espiritualmente e moralmente. Mas não apenas falidas imoralmente, porque todos os seres humanos são falidos moralmente e espiritualmente. Por isso os humildes em espírito não são apenas falidos moralmente e espiritualmente. Eles têm a consciência
consciência de que são falidos moralmente e espiritualmente. É por isso que eles se voltam para Deus dizendo: Senhor, enriquece a minha pobreza de espírito. Enriquece a minha alma, enriquece o meu ser, enriquece a minha caminhada, porque sou falido moralmente e espiritualmente e preciso de ti. A estes que se reconhecem falidos moral e espiritualmente, o reino de Deus é prometido. Não somente isso, a segunda bem-aventurança é o consolo para os que choram. Aqui, obviamente, não é uma promessa para o choramingão, né? Aquele que vive chorando. Ah, o que é crente? Ah, aquela pessoa que vive chorando deve ser cristão. Não! Aqui não é a ideia do lamurioso, daquele que vive murmurando, aquele que vive chorando pelos cantos, arrependido de tudo, ressentido da vida, ressentido do mundo, ressentido de tudo que está ao seu redor. Não! Aqui os que choram são os que choram uma tristeza profunda. É o mesmo choro de Pedro quando negou Jesus e se arrependeu da sua falência moral e espiritual, porque ele se achava tão poderoso, se achava que poderia seguir a Jesus, ele acreditava que conseguiria ir até o fim com Jesus e diante da perseguição. Ele percebeu a sua falência e chorou amargamente. O consolo não é para quem meramente chora, é para quem chora a sua falência espiritual, chora pelos seus pecados, consciente da sua miséria. Mas não somente isso, é o choro também pelo pecado inconsciente dos seres humanos. O cristão deve ser um realista autêntico, que isso significa que ainda que ele viva num mundo repleto de pessoas que nunca choram uma tristeza profunda, ele vai chorar pela insensibilidade daqueles que não têm consciência da sua falência. Ele vai chorar pelas inverdades que os homens professam. Ele vai chorar pela cegueira dos homens. Ele vai lamentar pela maneira como os homens lidam com suas vidas e lidam com o reino dos céus. Para eles há consolo. A terceira bem-aventurança é acompanhada de uma recompensa que é a herança para os mansos. A mansidão aqui não é falta de personalidade, gente. Não é uma pessoa aqui que não tem pulso firme, não diz o que tem que dizer quando precisa ser dito, não é? Mas não, aqui a mansidão não tem a ver com falta de personalidade, muito menos excesso de amabilidade, porque excesso de amabilidade até um cãozinho pode ter. Um cãozinho pode ser afável, você pode dizer, puxa, como ele é carinhoso. Não é excesso de amabilidade, nem tampouco falta de personalidade. Mansidão aqui tem que ter um modelo. O modelo é Cristo. E o modelo de Cristo na perseguição foi o silêncio. O modelo de Jesus foi a recusa em se defender por seu firme compromisso com o Senhor. Ele estava sofrendo as perseguições, não porque ele tinha feito alguma coisa errada, mas porque ele está comprometido com a palavra de Deus e ele sofre a perseguição por causa de Deus. E quando essa perseguição vem sobre ele, na forma violenta que veio, a Bíblia diz que ele sofre em silêncio. Então, é a recusa em se defender quando sua pessoa e privilégios estão ameaçados. Jesus é o nosso modelo de mansidão. Em Mateus capítulo 11, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente acha descanso nesse manso Senhor, que na hora em que podia se defender, porque tinha razões para se defender, ele assimila a perseguição. A igreja precisa, meus irmãos, aprender a ser mansa em nossos dias. As redes sociais estão cheias de cristãos vorazes, de cristãos que perderam a mansidão. Não importa se estão certos ou estão errados, eles perderam a mansidão, perderam a ternura. Eles vociferam, sejam contra ou a favor, eles estão bradando, eles estão gritando, eles estão ofendendo, eles estão apunhalando, eles estão provocando, eles estão atiçando, perderam a mansidão. A igreja evangélica brasileira precisa urgentemente recuperar a mansidão, que não é falta de personalidade, muito menos amabilidade barata. Mansidão aqui é o silêncio da sabedoria divina, o silêncio que Jesus nos ensinou quando ele estava sendo acusado pelas multidões que pediam que ele fosse crucificado e Barrabás fosse solto.
Quarta bem-aventurança vem acompanhada de uma recompensa, a saciedade para os que têm fome e sede de justiça. Não é sem razão que essa é a quarta bem-aventurança, porque aquele que é pobre em espírito, que chora pelo pecado pessoal e público, coletivo, e se aproxima de Deus e dos outros com mansidão, inevitavelmente tem fome e sede de justiça. O desejo por um mundo justo, que reflita o caráter da justiça de Deus, é tão essencial para o cristão como comer e beber, gente. Lloyd Jones dizia que se um cristão, ao avaliar a si mesmo, não encontrar nele essa sede e essa fome por justiça, ele deveria repensar se ele realmente é um cristão. Porque a fome e a sede de justiça é a nossa vontade de perceber que a criação está sofrendo diante das injustiças. A injustiça feita não pode ser celebrada pelos cristãos. Os cristãos, portanto, precisam desejar a justiça. E desejar a justiça é exatamente aquilo que não pode faltar em nós. Não somente o desejo pela justiça, mas a quinta bem-aventurança é uma promessa de misericórdia para os misericordiosos. Aquele que é misericordioso e que apresenta as bem-aventuranças, que apresenta essas marcas das bem-aventuranças ditas anteriormente. Ele se compadece de quem está sofrendo, ele se compadece de quem está em dores. Todavia, compadecer-se, ser misericordioso, não é uma mera paixão da alma, um sentimento da alma. Misericórdia, ser misericordioso aqui é um ato. É o ato de acolher quem sofre, mas não para receber em troca os resultados dessa acolhida. O que torna um cristão misericordioso, um discípulo de Jesus misericordioso, é a acolhida desinteressada. É justamente ser misericordioso, sem querer com essa atitude ganhar ou sair ganhando com isso. Cristãos não podem querer fazer o bem para receber algo em troca, favores em troca. Ser misericordioso é ser capaz de acolher aquele que está sofrendo, sabendo que ele pode não receber nada em troca e não ter nenhuma motivação com isso. Então é somente aqueles que são misericordiosos desta forma que há uma promessa de misericórdia derramada também sobre eles quando eles precisarem de misericórdia. Então sermos misericordiosos, independente de sermos beneficiados por isso ou não, é que nos garante a promessa de que a misericórdia nos alcançará mesmo quando os homens não forem misericordiosos. Sexta bem-aventurança, aqueles que têm o coração limpo, purificado, têm a promessa da visio Dei, da contemplação divina. A visão de Deus não é para os inteligentões da fé. A visão de Deus não é para você, teologúmeno. A visão de Deus não é para você, cabeção, que acha que se entender o evangelho, entender a teologia, vai ver Jesus. Ela não é para os inteligentões da fé, mas tampouco ela se confunde com as observações das regras e do legalismo pelo exterior. Não é aquele que bate no peito e diz, olha como eu cumpro as regras, olha como eu faço tudo direitinho, então por isso eu sou limpo, viu, Senhor? Então por isso eu posso ver a Deus. Não. Deus, através da pregação de Jesus, nos ensina que a contemplação dele requer a purificação da raiz de todos os males, que é o nosso coração, e todo aquele que estuda um pouquinho antropologia bíblica sabe que o coração é a raiz das nossas decisões. É esse coração que precisa ser purificado, porque ele é o centro de toda a existência, de toda a vida humana. Por isso o cristão, ele vai sempre pedir, Deus, sonda meu coração, como diz o Salmo.
Vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho bom. Não posso confiar em mim mesmo. Então o crente que vê a Deus é o crente que duvida de si mesmo. O que Jesus está dizendo a mim e a você é: suspeite de suas boas intenções, suspeite de suas ideias sobre Deus, suspeite de suas ideias da Bíblia, suspeite da maneira como você tem interpretado as coisas. Não acredite nas suas boas intenções. Às vezes você vai usar as Escrituras para fazer o que Deus não quer que você faça. Você vai usar a igreja como uma justificativa para desobedecer ao Senhor. Você vai usar a pandemia para usá-la como uma justificativa para se auto-intitular piedoso. Olha como eu sou piedoso. O cristão vai saber que o seu coração não é digno de confiança e só aquele que duvida de si mesmo vê a Deus. Enquanto você duvidar de Cristo, você dirá: só vendo Ele e tocando Ele, eu vou acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos. Por que você não faz a experiência invertida de Tomé? Em vez de duvidar da ressurreição de Jesus, por que você não duvida da ressurreição de seu coração, todas as vezes que seu coração se acha tão poderoso e tão santo? Sétima bem-aventurança: a promessa para os filhos de Deus, para aqueles, melhor dizendo, que são pacificadores, é que eles terão o status de filhos de Deus. Veja, Jesus não está dizendo aqui do pacífico. Sabe aquela pessoa pacífica? Não quero briga. Então a pessoa acha que ser pacificador é não querer briga. Filho, você não é pacificador coisa nenhuma, você é fujão, você é covarde, você é medroso. Isso é ser uma pessoa pacífica. Pacificador não é pacífico, muito menos aquele, né, que anseia pela paz e só deseja paz e fica bradando: ai, gente, tem que acabar com essa guerra, tem que acabar com essa guerra. Sabe a pessoa que vive falando: ai, não aguento mais essa discussão, não aguento mais as pessoas brigando. Você não é um pacificador se você é assim. Se você só deseja paz, você não é um pacificador. Se você é só pacífico, você não é um pacificador. Sabe por quê? Pacífico é uma pessoa que sempre está saindo das brigas, não quer se envolver com as brigas, quer paz o tempo todo, não é? Então, como que ela faz? Ela simplesmente não quer briga com ninguém. Mas o pacificador é diferente, ele é ativo. Ele não quer só paz consigo mesmo e não quer apenas deseja a paz. Ele quer ser um pacificador, ou seja, ele quer estabelecer a paz. E o modelo de pacificador, mais uma vez, é Jesus. Jesus, ele pacifica a nossa relação com Deus. Estamos em inimizade. Deus e nós estávamos em inimizade. Jesus se põe no meio para estabelecer a paz de uma tal maneira que Deus, quando olha para Jesus, diz: você é um dos nossos. E quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos: ele é um dos nossos. Jesus é Deus e Jesus é homem. Se faz a pacificação não tomando partidos, se faz a pacificação se colocando no meio e, se preciso for, dando sua própria vida, não escolhendo um e nem escolhendo o outro, mas escolhendo o lado do sacrifício, o meio. É ali, a mediação. O pacificador, ele está no meio e vai impedir que a ira de um seja derramada sobre o outro. Então o pacificador é aquele que recebe a ira, é aquele que atrai para si aquilo que não correspondia a si mesmo. Como a gente precisa de pacificadores na igreja, gente que seja capaz de assimilar o golpe para que o outro seja beneficiado e haja paz entre as partes. Oitava e última bem-aventurança: o reino dos céus novamente é prometido. E agora não apenas para os pobres, aqueles que reconhecem a sua falência, mas é prometido para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Assim como os discípulos de Cristo devem ser pobres em espírito para entrar no reino de Deus, eles também serão perseguidos por causa da justiça para entrar no reino dos céus. Trata-se, portanto, do conflito do reino dos céus com a agenda do reino das trevas. A agenda do reino das trevas é da injustiça. A agenda do reino dos céus é da justiça. Por isso, aqueles que lutarem pela justiça de Deus vão sofrer perseguição. E a perseguição será recompensada com a promessa, a recompensa do reino dos céus.
Veja como Jesus conclui a abertura do seu sermão, com a conclusão nos versículos 11 e 12, que é uma conclusão muito simples, mas que fecha tudo o que ele está dizendo. Quando diz bem-aventurados, retoma novamente a ideia central da bem-aventurança. São vocês quem? Os discípulos. Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Não são as multidões que serão perseguidas, meus irmãos. São os discípulos de Jesus. As multidões, elas estão confortáveis. Elas querem seguir a Jesus sem serem perseguidas. Mas os discípulos serão perseguidos, insultados. Vão mentir. Lembram de 1 Pedro, quando a gente estudou o primeiro capítulo? Vão levantar falso testemunho. Como o cristão deve agir? Deve agir procurando mostrar que ele tem razão? Não. É a sabedoria. Tem que usar sabedoria. Saber calar quando é necessário calar. E quando falar, falar com ternura quando for necessário falar com ternura. E firmeza quando for preciso falar com firmeza. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O sermão manifesto de Jesus é para os discípulos e não para as multidões. Elas podem ficar admiradas, como você hoje, que talvez não conheça o Evangelho, nunca tenha dado atenção para a verdade do Evangelho, mas parou hoje aqui, começou a ouvir tudo isso aqui, o coração ardeu, achou muito lindo tudo isso aqui. Mas se você não apenas admirar-se, não apenas achar lindo, mas se envolver com Cristo e se comprometer com Ele, você não apenas vai admirar, você vai participar das bênçãos decorrentes daqueles que seguem a Jesus com compromisso. Jonas, eu quero seguir a Jesus com compromisso. O que eu preciso fazer? Minha pergunta não é o que você precisa fazer em primeiro lugar, mas se você está arrependido, se você é consciente de que você é moralmente falido, se você é consciente de que você é espiritualmente falido e que não consegue salvar de si mesmo, do vazio que está em si mesmo, se você consegue se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Salvador, e é capaz de transformar isso numa profissão em que você diz, Jesus é meu Senhor, a salvação chegou até você. Mas se você está frequentando a nossa igreja, ou qualquer outra igreja, mas de longe, sem compromisso nenhum com a sua igreja, achando que simplesmente ir aos cultos está tudo resolvido, porque hoje em dia até ir aos cultos você está liberado, então talvez você não tenha nenhum compromisso hoje, nenhuma ponta de compromisso você tenha. Minha pergunta é, você realmente é um discípulo de Jesus? Que tipo de compromisso você quer demonstrar com o seu Senhor, andando longe da comunidade de discípulos? O seu discipulado não vai ser avalizado por você, porque você é falido. O seu discipulado só pode ser validado quando Jesus é anunciado entre os discípulos. Por isso minha pergunta para você nessa manhã é, você está admirado com o sermão de Jesus, mas você está no meio das multidões? Ou você está admirado com o sermão de Jesus e olha do lado, olha do outro e vê ao seu redor um monte de outros discípulos que, como você, estão comprometidos com o povo de Deus, envolvidos, engajados com a igreja de Cristo Jesus. Quero orar com você, para que Deus tenha misericórdia de nós.